Olá pessoal, aqui é a professora Maria Helena Bacá, espero que todos estejam bem. Esse nosso encontro aqui vai falar um pouquinho, lembrar um pouquinho um tipo de sequência numérica, que são as progressões aritméticas, e tudo que está envolvido na aprendizagem dela, e depois alguns exercícios que já apareceram em vestibulares e que são interessantes sobre o tema. Bom, muito bem. Progressão aritmética é um tipo de sequência de números reais que tem uma característica específica. Qual é essa característica? Cada termo da progressão aritmética ele é sempre obtido a partir do anterior, somando-se um valor constante que a gente denomina de razão da progressão aritmética, tá? Só que esse valor que a gente soma, ele na verdade pode ser um valor positivo, nulo ou até negativo. Então, o que acaba acontecendo? A progressão aritmética, na verdade, ela pode ser crescente, quando esse número que a gente soma é positivo. Ela pode ser constante, quando esse número que a gente soma é zero. E ela pode ser decrescente, quando esse número que a gente soma, na verdade, é um número negativo. E aí a gente tem esses três exemplos aqui no finalzinho dessa tela, né? De cada um desses tipos que eu falei para vocês. Observem que, como existe esse padrão, que a partir do segundo termo da progressão aritmética, a gente sempre está somando o valor da razão ao termo anterior, a gente pega o termo anterior, soma o valor da razão e obtém o termo seguinte. Isso acontece a partir do segundo termo, né? Isso é um padrão que vai se repetir sempre. E aí a gente consegue deduzir uma fórmula, se for necessário para ser usada, para calcular qualquer termo de uma progressão aritmética. Observem que existe um padrão, a gente sempre, na verdade, está somando o primeiro termo a um certo número de vezes a razão da progressão aritmética. Sendo assim, o que acaba acontecendo? A gente pode gerar uma fórmula, que a gente chama de fórmula do termo geral da progressão aritmética, que é essa daí que vocês estão vendo nessa tela. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Observem que nessa fórmula a gente tem, na verdade, quatro variáveis, na verdade. A gente tem o AN, ou quatro termos, se a gente quiser dizer assim. O AN, o A1, o N e o R, tá? Dependendo do que a gente tem na questão, a gente pode trabalhar com essa fórmula conhecendo três desses valores, dessas variáveis, e tentando descobrir o quarto valor que está faltando. Então, a gente pode ter situações em que a gente usa essa fórmula para encontrar um determinado termo da progressão aritmética, que seria o AN, ou para calcular o termo específico, que é o primeiro termo, que é o A1, ou para a gente calcular a posição do termo, que seria o N, ou para calcular a razão da progressão aritmética. Essa primeira propriedade do mapear é uma propriedade muito importante e muito utilizada. Na verdade, o que ela engloba? Ela engloba o seguinte, a gente fala que cada termo do mapear, ele sempre vai ser a média aritmética entre o seu anterior e o seu sucessor. Então, se você tem alguma questão em que você tem três termos consecutivos de uma PA e você precisa calcular algum desses três termos consecutivos, você sempre pode trabalhar com essa propriedade. Um dos três termos vai ser a incógnita e você vai ter os outros dois. Lembrando que sempre o termo do meio, né, o termo dos três, o termo que está no meio, o segundo termo é a média entre o anterior e o posterior. Essa segunda propriedade é uma outra propriedade que também é bastante utilizada. A soma de dois termos equidistantes, quer dizer que estão à mesma distância dos extremos, é igual à soma dos extremos. O que significa isso? Se você pegar o primeiro termo da PA e somar com o último, supondo uma PA limitada, uma PA que termina, né? O primeiro termo somado com o último vai ser igual ao segundo somado com o penúltimo, ao terceiro somado com o antepenúltimo e assim sucessivamente. Quando que a gente pode precisar usar isso?
em situações em que a gente, por algum motivo, precise conhecer essa soma. Como, por exemplo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, essa propriedade é muito útil para a gente calcular a soma de todos os termos de uma progressão aritmética, porque a gente faz blocos de somas que são iguais à soma desses extremos. Essa terceira propriedade também é uma propriedade bastante interessante. Ela fala que numa PA com número ímpar de termos, o termo central ou termo médio é a média aritmética dos termos equidistantes a ele. Isso significa, por exemplo, que se a gente tiver uma PA com 3 termos, a gente pode representar o termo do meio por x, por exemplo, o seguinte por x mais r e o anterior por x menos r. E assim sucessivamente. Se você tiver uma PA com 5 termos, o do meio, o terceiro termo vai ser x, aí cada termo para frente você acrescenta r, cada termo para trás você retira r. Isso é um truque interessante porque a gente depois pode trabalhar somas e quando a gente faz a soma, uma das incógnitas, que é a razão, vai sumir, né? E a gente consegue calcular o x. Esse exemplo que a gente colocou aí, a gente já conhece todos os termos, é só para verificar essa propriedade. Mas ela pode ser usada para você encontrar algum termo que está faltando também, desse jeito que eu sugeri, colocando o termo central ou termo médio como x. E os termos consequentes adicionando a razão e os antecedentes subtraindo a razão. Nessa tela, nós temos a demonstração, né, e a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Observe o seguinte, a gente fala que é a soma dos termos de uma PA finita ou limitada, mas na verdade é a soma dos termos de uma quantidade finita ou limitada dos termos de uma PA. Então, mesmo que a PA seja infinita, por exemplo, você pode fixar um pedaço de termos dessa PA para fazer essa soma. Enfim, o que a gente precisa para poder fazer essa soma? Observem que ela é demonstrada a partir de uma daquelas propriedades, que é a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Para você poder utilizar essa fórmula, o que você na verdade vai precisar? Você tem que conhecer o primeiro termo da PA, o último termo da PA e o número de termos da PA, tá? Pode acontecer de quando a gente vai resolver alguma questão de PA que precise fazer a soma dos termos, a gente não tenha para fazer a soma dos termos o último termo, mas a gente tenha meios de calcular esse último termo. Então, um procedimento que é comum é você, às vezes, ter que, antes de fazer a soma, calcular quem é o AN, que é o último termo, ok? Observe que neste caso, por exemplo, para podermos calcular a soma dos 20 primeiros termos dessa progressão aritmética, nós temos que primeiro encontrar quem é o 20º termo, como é indicado aí na solução do problema. Outra situação que também pode ocorrer é pedirem para que seja feita uma interpolação aritmética. O que é isso, uma interpolação? Interpolação entre polos, no caso, aritmética. Eles vão te dar dois números que vão ser as pontas da progressão aritmética, o primeiro termo e o último termo, e eles vão pedir para você, entre esses polos, inserir termos para formar uma progressão aritmética. Esses termos que você vai inserir, como eles vão estar entre os polos, eles chamam de meios aritméticos. Então, inserir meios aritméticos entre dois números dados, na verdade, é formar uma progressão aritmética, tendo esses dois números como extremos, e, obviamente, a progressão aritmética, ela vai ter, além dos termos que você vai inserir, esses dois outros números. Então, o que a gente tem que prestar bastante atenção é que se ele pedir para inserir k meios aritméticos, na verdade, a sua progressão aritmética vai ter k mais 2 termos ao todo. E, na verdade, o que a gente vai usar é, de novo, a fórmula do termo geral, certo? Sendo que a gente tem que tomar cuidado que o número total de termos vai ser k mais 2.